Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para gravar mais um vídeo react para vocês, onde eu falo muita groselha, vocês sabem. O vídeo que eu tenho aqui na minha tela é o livro de São Cipriano é Bizarro, Caveirinha, o nome do canal é Césion. Sinceramente, eu não faço ideia como é esse livro, mas eu penso que seja algo bizarro. Eu já ouvi falar um relato a respeito de pessoas que adquiriram esse livro e tiveram que ler, porque se não fizesse leitura, o bagulho dava ruim, entendeu? Então, bora ver esse vídeo. Começou com um violão. O livro do Cipriano é muito pesado, tem umas magias muito cabulosas, umas rezas muito cabulosas. Pessoa que estuda aquilo ali é a bíblia dos bruxos, pessoa que mexe com magia, é muito pesado. Pessoa que Será mesmo, cara? sabe aquela reza ali, não precisa nem ter o livro mais carregar, porque ele tem tudo na mente. Bom, esse é o Pedrinho Matador falando, né? Se em algum momento você já conversou com alguém sobre bruxaria, feitiços, demônios ou qualquer tema desse nosso imaginário, Não, eu já conversei, porém eu nunca ouvi falar sobre São Cipriano relacionado diretamente no aspecto de ser algo... Ah não, já ouvi falar sim, eu tô viajando aqui, mano. Nossa, é verdade. E falam que esse aspecto aqui de bafomético aqui não tem nada a ver com coisa ruim, né? Eu já ouvi falar essa parada aí, eu esqueci também de onde veio. Eu sou muito ruim de memória. Essas paradas aí eu só sei que existe. sobre o oculto e o que está além da nossa compreensão, certamente você já ouviu falar do livro de São Cipriano e dos seus supostos e terríveis poderes, além do ar de mistério e medo que cerca as pessoas que afirmam possuir esse grimório. Particularmente, eu lembro de 2 ou 3 pessoas que na infância e na adolescência eu ouvi alguém comentar que tinha o livro ou que usava para ficar em... Então, essa imagem aqui, ó, não tem muito a ver com algo ruim. Se eu não me engano, posso estar falando abobrinha. Foi um padre que fez essa simbologia falando sobre conhecimento, enfim, várias coisas aí que relacionam isso com o vasto conhecimento do oculto e não necessariamente coisas ruins. Posso estar falando abobrinha, igual eu disse, mas eu sou um pouco mais dessa vertente, sabe? Não levo tanto pro lado das coisas que tendem a ser diabólicas. Invisível, invocar seres ou fazer mal a outras pessoas. Ok. E bem, o próprio YouTube e as redes sociais no geral estão infestadas de conteúdo sobre supostos relatos Sim. de pessoas que usaram o livro ou conhecem alguém que usou e, enfim, vocês sabem bem do que eu estou falando. Mas o ponto é que, como bom curioso, um dia eu me perguntei o que realmente havia nesse livro. O que eles... Você leu, cara? Um dia, será que ele realmente tinha tanto poder? Porque, afinal de contas, eu já havia ouvido muitos relatos de pessoas que diziam que apenas por manter o livro em casa... Isso, você mantém e não lê, o negócio dá ruim, pelo que eu ouço falar. É igual essas lendas urbanas, né? Você pisa na rachadura, dá ruim. Enfim, a galera mete medo aí com São Cipriano. Presenciado o próprio diabo em forma de cabra sobre a cama. Então, devido a tantos relatos de um mesmo livro tão poderoso, acabou me despertando essa curiosidade. E acabou que, alguns anos atrás, eu estava vasculhando um sebo. Ó, só pra constar também, essa estrela aqui atrás, até onde eu sei, ela não tá fora da circunferência. Então, a princípio, posso estar falando muita merda aqui, tá? Mas a princípio, ela não tem nada de mal, assim. Ela não tá pegando fora do pentágono, do pentagrama, não tá pra fora. Quando em uma prateleira no fundo da loja e escondido... Eu já achei nesses sebos pra perto vender. de poeira, eu encontrei um livro que a capa mostrava um mago de chapéu pontudo, um pentagrama e uma cabeça de bode. Era o tal livro de São Cipriano, e que segundo a capa era o legítimo. E bem, eu confesso que nessa época eu estava no auge do meu ceticismo, mas mesmo assim eu senti um arrepio enquanto eu pegava o livro e levava pra casa. E eu confesso que eu tava tomado por uma mistura de receio e ansiedade para começar a ler e desvendar a obra. Pior que tem altos livros, a princípio capas, que eu vejo por aí, de São Cipriano. Agora, saber qual é qual, não faço a menor ideia. Só que aquilo foi apenas a ponta do iceberg. Ok. Uma coisa que eu queria ler é o tal do livro de Enoque. Ler assim, né? Ter conhecimento sobre. Bem, para a gente desvendar a verdade sobre o livro, o primeiro passo é identificar de quem estamos falando. Porque São Cipriano. o povo unificou em uma única entidade 2 personalidades diferentes que transitaram pelas águas do cristianismo primitivo. A primeira metade dessa dualidade pertence a São Cipriano de Cartago, um doutor oficial da Igreja Católica, bispo de origem nobre do norte da África, dono de uma retórica implacável e autor de extensos e complexos tratados teológicos. Esse Cipriano se converteu ao cristianismo por volta do ano 246 e acabou sendo martirizado de forma brutal durante a perseguição do imperador Valeriano. E
Só vamos tentar contextualizar algo aqui também, tá? A imagem moderna do Baphomet representa a união de opostos, bem e mal, luz e trevas, masculino e feminino, porque ele tem umas paradas lá, entendeu? Ela foi ilustrada pela primeira vez em 1856 pelo ocultista francês Eliphas Lévy, então não é um padre, falei errado, um ocultista francês. Pode ser que ele seja padre, não tô sabendo. Que chegou a estudar para o sacerdócio... então é isso. Mas abandonou a batina antes de ser ordenado. Então ele é um cara meio renegado, né? Foi renegado aí das histórias para contar histórias sobre o ocultismo. Reafirmo, posso estar falando muita merda, tá? Só para constar, que sempre é assim. Voltamos! E morreu sendo decapitado. Contudo, mesmo em torno dessa figura mais erudita, as mentiras começaram a orbitar ele desde muito cedo, com textos mágicos, profanos e obscuros sendo falsamente atribuídos ao santo. Agora, a segunda figura que verdadeiramente protagoniza o tal livro de feitiçarias e captura a devoção e o medo popular é Cipriano de Antioquia. De acordo com os estudos de jesuítas belgas, não há qualquer evidência histórica concreta de que este Marte tenha realmente existido. Cipriano de Antioquia é compreendido mais como um personagem poético, tipo uma alusão, literário e legendário. E bem, desde muito cedo, Cipriano se tornou um mago supremo e que, segundo a tradição oral, dominava as artes ocultas da Babilônia, compreendia os mistérios da Caldeia, tinha pactos assinados com sangue diretamente com o demônio e controlava os elementos da natureza. A confusão em torno dos nomes se consolidou através dos séculos, impulsionada por textos... Isso eu não sabia, né? Por exemplo, que São Cipriano e São Cipriano de Antioquia são pessoas distintas, sendo que um deles é meio filosófico. Muito antigos, como o de São Gregório Nazianzeno e a poesia de Prudêncio, que, desconhecendo a distinção ou simplesmente ignorando uma conveniência poética, acabaram por misturar a erudição teológica do bispo de Cartago com os poderes aterrorizantes do feiticeiro de Antioquia. A narrativa que constrói esse mito de Cipriano tem laços profundos com antigas heresias gnósticas, com a lenda de Simão, o mago, que desafiou o apóstolo Pedro e tentou voar pelos céus de Roma, auxiliado por demônios. Mas isso que é massa ver esses vídeos, né? Tanta coisa que eu não sei que eu sou um chongo mesmo. Na lenda de Antioquia, a história ganha alguns contornos de romance. A tradição conta que Cipriano, no auge de seu poder demoníaco, foi procurado e contratado por um jovem chamado Aglaide para enfeitiçar e dobrar a vontade de Justina. Justina era uma jovem bela e rica. Vamos lá. A princípio ele era da Igreja Católica e era ocultista, e por conta do ocultismo dele, ele foi desvivido, é isso? É isso que eu tô entendendo, ele fazia serviços, o cara era quase que alquimista. Donzela, né, que havia abandonado o paganismo e consagrado sua virgindade e sua alma a Jesus Cristo. Aí ele procurou esse cara. Cipriano, ainda assim, foi confiante com sua feitiçaria e convocou as hostes infernais, os príncipes do submundo e o próprio Lúcifer para seduzir a jovem. Como que era antigamente? Você não tinha celular, você falava, hoje eu vou tacar uma feitiçaria nos outros, é isso? É basicamente o que a gente fazia antigamente. Pegava assim, tô de boa aqui, vou lançar uma, eu vou testar uma nova aqui. Vamos tentar fazer um overclock de feitiçaria. Assim, ocorreu uma sucessão de investidas demoníacas e espetáculos de horror. O diabo lançou peste sobre a cidade, assombrou o quarto da virgem, se transformou em belos rapazes e chegou até mesmo a assumir a forma da própria Justina para... Será que ele perdeu a mão? Confundir o mago. Porém, em todas as tentativas, a virgem repeliu as trevas, utilizando apenas o sinal da cruz. Cipriano, então, acabou reconhecendo a fraqueza do mal perante... Anota aí, cara, o sinal da cruz. A fé cristã. Afinal de contas, se o grande senhor das trevas, com seu imenso poder, recuava diante de um sinal de um homem crucificado, então o Deus dos cristãos, sem dúvidas, era superior e o diabo não passava de uma fumaça enganadora. Aí, mano, então já vou meter aqui, ó, sem heresia, tá? Por favor. Foi nesse momento que ele rompeu seu pacto de sangue. Cipriano renunciou à feitiçaria, recolheu seus grimórios repletos de necromancia e os queimou publicamente em uma praça. Aí, galera, pô, o cara é do bem. Depois disso, ele se converteu ao cristianismo, doou todas as suas riquezas aos pobres e, em um gesto de humilhação e devoção, passou a varrer diariamente o chão da igreja. Porém, pouco depois disso, a fúria do Império Romano recaiu sobre eles. Tanto ele quanto Justina foram denunciados ao governador e sofreram as mais horríveis, porém inúteis torturas. Por exemplo, eles tiveram suas carnes rasgadas por pentes de ferro e foram... Ridículo, né? Lançados juntos. Mas isso era o que acontecia antigamente, já pensou? A falta de empatia pelo próximo, tipo assim, não é falta de empatia, é falta de lei, né? Porque, poxa, você chega num momento que você tem que ficar tirando a vida dos outros pra servir de exemplo e tal, é meio que uma máxima desnecessária. Em caldeirões de piche e cera fervente. Mas
Quando o problema é reincidente, aí eu mudo um pouco minha opinião, cara. Aí o negócio tem que ser mais incisivo mesmo, tá ligado? Porém, saíram ilesos e sorrindo na cara de seus carrascos. Como solução final, eles acabaram sendo condenados à decapitação e foram mortos à margem de um rio, ascendendo finalmente à glória celestial como mártires imaculados. Caramba. E bem, a durabilidade dessa narrativa não aconteceu simplesmente por conta da moral cristã e do sacrifício, mas foi fortemente influenciada pelo fascínio do conhecimento proibido do início da história. Será que na época já era confundido os dois ali pra poder chegar nesse ponto? Se Cipriano havia sido o maior de todos os magos antes de se tornar um santo, os segredos, as fórmulas e os feitiços anteriores à sua conversão deviam, de alguma forma, possuir algum valor e algum poder. A imaginação popular se recusava a aceitar que todo aquele saber havia se perdido no fogo, se acreditando que algo havia sido salvo, algum manuscrito que não foi queimado ou que pôde ser copiado antes de ir à fogueira. Então, tudo que eu sei sobre São Cipriano, o pau que rola na internet é que o livro de São Cipriano tá vivo, mas na verdade não tá, é isso? Será? Agora, o que nós precisamos entender é que a consolidação do livro de São Cipriano, da forma como é folheado hoje no Brasil, em Portugal, no México e em vários outros países da América Latina. Não, o México é o maior shitpost de coisa... Eu odeio o México, só pra constar. Depois que eu tomei o strike, eu passei a odiar, tá? Por motivos eles não sabem brincar. Fui fazer um react lá, o cara me deu um strike sem mais nem menos, não entendi. Aí eu conversei com o cara, exclui aí o vídeo que eu tive o react. Tá, eu exclui o vídeo. Eu nunca tinha feito um vídeo de um gringo da América Latina. Primeiro vídeo que eu faço. Primeiro vídeo que eu dou o tempo da minha vida aqui pra dublar essa merda. O que acontece? Strike. Agora eu tô com Shadowban. Meu canal, ó. Parabéns pra esse mexicano safado. Não é o resultado da preservação de um grimório medieval, que foi passado de geração em geração. Na verdade, o livro foi muito impulsionado por editoras populares instaladas nos grandes centros urbanos. O bando de safadão. Que acabaram transformando a carência do povo em um negócio. Dessa forma, casas editoriais como a Editora Eco, a Editora Luzeiro, a Espiritualista, a Palas... Eu nem vou comprar. Pronto, e a Livre... Nem vou comprar, que isso aí é tudo migué. Perceberam que não bastava imprimir uma única versão do texto. Era necessário criar várias edições, cada uma prometendo ser a mais autêntica e a mais verdadeira. E foi assim que surgiu a edição da capa preta, a edição da capa de aço, a capa vermelha e negra, a versão de São Cipriano das Almas. A única coisa que eu sei é que o capa preta, ele pune quando você tá errado. De resto, porra de capa preta. Adaptando o material mágico para diferentes níveis aquisitivos, diferentes graus de escolaridade e diferentes vertentes religiosas. O Capa Kids. formato estabelecido foi quase como o de um grande compilado. A narrativa da história de São Cipriano servia como um pretexto, sendo posicionada na introdução do volume para garantir uma certa autoridade à obra. Nossa, como que eu nunca pensei nisso, né? Que os caras realmente queriam dar um golpe em nós. Queria fazer de nós trouxa pra comprar o livro. O do texto em si era construído através de uma colagem de saberes residuais acumulados ao longo dos séculos. As páginas misturavam antigos tratados de cartomancia, astrologia cabalística, oniromancia... Ou seja, um monte de imagem estranha pra você cair no golpe, né? Você fala, nossa... imensos para Mano, eu não sei se eu vou postar esse vídeo não, vai que um maluco me persegue. Interpretação de sonhos e palpites para o jogo do bicho, simpatias caseiras para curar o alcoolismo, rezas fortes para afastar o mal olhado, receitas de farmacopeia rural para clarear a pele e instrução para desencantar tesouros ocultos ou conquistar a pessoa amada. A lógica do livro era acumular utilidades práticas, mesclando o maravilhoso europeu arcaico com as demandas rurais e urbanas do povo brasileiro. Tá, eu quero saber se... além disso, tem algo que realmente pega pesado e leva para o submundo, enfim. E foi dessa forma que surgiram escritores anônimos de magia. Esses homens não eram feiticeiros de fato. A maioria deles eram escritores profissionais, olha que legal, intelectuais marginais, redatores desempregados e até hoje eu vou dar o golpe em alguém, eu vou fazer um livro. Tipógrafos contratados para forjar, compilar e recriar o mito sob pseudônimos. E bem, para mascarar a apropriação indevida e o plágio constante, uma vez que muitas edições brasileiras simplesmente copiavam edições portuguesas do século XIX, mantendo inclusive diagramas inúteis de como localizar tesouros enterrados na região da Galícia e do... Aí, é esse tipo de coisa aí que eu abomino. Ficar
aplicando desinformação. Os prefácios se tornavam exercícios complexos de mistificação. Os autores inventavam origens fabulosas para os textos que assinavam. Alegavam nos prólogos que aquelas páginas haviam sido traduzidas diretamente do hebraico antigo, ou que O cara nem sabe o que ele tá escrevendo ali, irmão. Simplesmente ele não sabe. Que maravilha, hein? eram pergaminhos secretos que haviam sido descobertos nos arquivos confidenciais do Vaticano, ou ainda manuscritos salvos no último segundo das fogueiras da Inquisição e resgatados da Torre do Tombo, em Lisboa. A editora Palas chegou até mesmo a adaptar a linguagem para o público da Umbanda, incluindo invocações aos orixás diretamente no meio dos feitiços europeus. Supostamente, tudo invoca o mesmo, mas com outras nomenclaturas, então errado não tá, né? Pensando nesse aspecto. É a equivalência, eu acho o nome, né? Que seria disso. Um dos autores que se destacou em meio a essas edições foi Rubens Francisco Luquete, escrevendo sob o pseudônimo de Urbain Laplace. Cineasta de vanguarda e parceiro criativo do célebre Zé do Caixão, Luquete... Esse cara tem cara de ser o próprio Zé do Caixão, né? É o Zé do Caixinho, ó. Cara de doido. Representou o ápice dessa cultura, produzindo dezenas de obras sob encomenda para garantir a própria sobrevivência. E ele não se limitou a simplesmente copiar, e quando redigiu o seu livro de São Cipriano, ele impregnou o texto com um estilo apocalíptico, profético e denso, inserindo advertências e sermões contra os perigos da magia negra, o que apenas atestava para o leitor a veracidade e o poder proibido dos feitiços que ali estavam. Muito obrigado, cara, por trazer essa informação para mim, porque sempre tive a curiosidade, agora eu não vou mais ler. Pronto. Amém, amém, amém. Amém, amém. Eu sou mais um dia abençoado, mais um dia abençoado. Não vou mais ler isso aí, tá? Só pra constar. Iam passar a perna em mim, eu ia ficar grilado. Ia ficar grilado. Não pode, né? Eu ia querer saber. E bem, agora que nós já entendemos quem foi Cipriano, como seu livro se tornou popular por aqui, podemos finalmente entrar na parte mágica da coisa. Muito Apesar obrigado, da montagem do livro ser muitas vezes um compilado de muita coisa misturada, ela não é aleatória e está muito bem apoiada sobre pilares antigos Bom, e profundos. Aí chegou a outra parte da verdade aí que eu não posso também deixar de acreditar. Fundos da demonologia, do folclore medieval e da tradição esotérica ocidental, formando uma mistura entre o sagrado católico e o profano pagão. A magia cipriânica não exige a contemplação passiva ou iluminação espiritual. É uma magia de ação, voltada para a cura do corpo e para a dominação do meio ambiente e da vontade do próximo. O lastro Ou seja, não tem necessariamente o bem e o mal, seria para executar, né? Intelectual e narrativo que segura a magia de São Cipriano remete diretamente à grande tradição fáustica europeia. Na verdade, a história do mago de Antioquia é o protótipo e o antecedente do mito de Fausto, que ganharia fama Também não conheço o mito de Fausto. Alguém fale nos comentários se é que você sabe. Séculos depois, com o livro popular alemão vendido nas feiras e mais tarde com a obra-prima de Goethe. Ambas as lendas compartilham a figura de um erudito insatisfeito com os limites da ciência humana e que acaba estabelecendo um pacto com o diabo em troca da onipotência. Compartilham a sede infinita do conhecimento, as ambições de controle através da necromancia, a prática da alquimia e a sedução amorosa induzida por forças demoníacas. Tá, mas mesmo que seja baseado nesse tal do Fausto aí, ô seu Fausto, Ai, caralho, hoje eu tô mal, meu Deus. O editor botou seu quezinho lá de loucura, né? Então não dá pra acreditar mesmo assim. Onde a donzela Justina é o espelho exato da trágica Margarida presente no Fausto de Goethe. Contudo, no universo cipriânico, impregnado pela cultura ibérica e popular, podemos notar uma peculiaridade: o ciclo do demônio logrado. Diferente do Fausto trágico e protestante, que é de forma irremediável arrastado para a danação eterna no inferno, aqui o diabo muitas vezes acaba por ser ridicularizado, subjugado, enganado pelo pecador e severamente castigado. Satanás cobra pactos que não são cumpridos e chega a receber 3.000 chibatadas do próprio Cipriano amarrado com correntes de chifre de carneiro. Que filosofia, hein, cara? Que historinha pra boi dormir. O demônio é reduzido à figura do pobre diabo, reforçando a tese popular de que o mal é um recurso extremamente útil e poderoso, porém que sempre é subordinado ao engenho humano, à malandragem e à graça divina. E agora falando sobre o arsenal mágico da obra, se sobressai os antigos grimórios medievais integrados ao texto, sendo o mais célebre e conhecido deles as clavículas de Salomão. A figura do rei Salomão, que aqui é transformada no mago da Caldeia, traz... Baseado no que eu sei, que é pouco, a maçonaria é baseada no Antigo Testamento, né? Salomão, é isso?
para o livro a estruturação ritualística e pesada da alta magia. O texto apresenta pentagramas desenhados, talismãs astrológicos, selos de invocação de anjos e demônios e alfabetos cabalísticos e rúnicos que eu te desejo muita boa sorte para compreender. E tudo isso garante ao leitor, muitas vezes um semi-analfabeto, a ilusão de um contato com um suposto conhecimento erudito de dominação dos espíritos infernais. O livro transcreve instruções minuciosas para a fabricação de roupas mágicas, as tintas específicas a serem utilizadas na assinatura do Pacto de Sangue e processos excêntricos, como o feitiço da Mão da Glória, ou a obtenção do familiar. Como já falamos em outros vídeos, o familiar é descrito como um diabinho familiar, um doente Nunca ouvi falar. com menos de um palmo de altura que pode ser obtido de muitas maneiras, a depender da lenda, como por exemplo, nascido do pelo de um jumento preto, uma... Primeiro que eu não vou arrumar um jumento preto. Segundo que eu não vou atrás desse tal do familiar aí. Terceiro que eu tô bem na minha vida, tá? Minha vida tá sendo muito abençoada, amém, amém, amém. Tido em um pote de barro e alimentado com trigo, o que traria muitas fortunas ao seu dono. E bem, prefiro continuar assim. Ainda assim, o núcleo de maior força, temor e uso prático na cultura popular brasileira reside nas famosas rezas fortes, que vão totalmente contra a ortodoxia cristã para alcançar fins pessoais. E é aqui que se destaca com um terror absoluto a oração da cabra preta. Nossa, eu nunca ouvi falar também. É outra parada, eu não tô atrás de cabra preta, não tô atrás de burro nem jegue. Eu só quero seguir meu caminho vendo esse react aqui, tá, galera? Eu desisti já me convenceu totalmente que eu não vou comprar esse livro, porque é a editora que faz e piorou fazer oração, né? Vastamente procurada nas edições e muitas vezes o único motivo da compra do livro é o ponto mais alto do sincretismo, da heresia e da subversão. Pera aí, eu vou até pegar meu escapulário que eu tomei banho e esqueci de colocar, né? Depois dessa baixaria aqui intelectual, eu tenho que me defender, né? Exige em seu ritual a leitura noturna à luz de uma vela acesa, empunhando uma faca de ponta. E tô de boa, irmão, tô de boa. clama pela intersecção, não dos santos, mas de figuras marginais, traidoras e infernais. O devoto recita, assim como Caifás. Será que eu devolvi isso aqui? Ó, eu vou ter que acender a luz aqui, que eu não quero... Pera aí, galera, pera aí. Não tô com vela aqui acesa, então... Satanás, Ferrabras e o maioral do inferno que fazem todos se dominar, fazei fulano se dominar, para me trazer cordeiro, preso debaixo do meu pé esquerdo. Ao misturar entidades do inferno, personagens da paixão de Cristo... Vocês viram eu cruzando o dedo, hein? Vilões antigos de romances de cavalaria medieval como Ferrabras e animais de forte conotação satânica como a cabra preta, a prece promove uma inversão grotesca e formidável da liturgia. É um credo lido às avessas. A eficácia dessa magia, o seu poder, está na sonoridade grave dos encantamentos obscuros, na mistura de um latim inventado e completamente incompreensível, que acaba soando como palavras de outro mundo. Ok, então mais uma vez é inventado, é isso? O povo compreende as orações como feitiços, palavras de poder, rezas e esconjuros poderosos como a oração do justo juiz ou o manto da invisibilidade. São verbos desenhados para quebrar o fechamento do corpo de inimigos, trazer a riqueza, garantir vitórias impossíveis nos tribunais de justiça e induzir o amor através da amarração e do desespero. É por isso que o Pedrinho Batador falava dessa parada aí, que a galera que faz essas orações aí muito doida resolve a vida. Eu não quero resolver minha vida desse jeito, não. Eu quero seguir paz e amor, peace and love. Agora, o que é interessante sabermos também, como pôde uma obra tão perseguida, banida e confiscada pelas autoridades ao longo dos séculos, não apenas sobreviver ao fogo e ao esquecimento, mas garantir sua hegemonia e consentimento das massas. Na Península Ibérica, durante a era dos tribunais do Santo Ofício, a posse das magias, dos cadernos de ligaduras e desligaduras e dos tratados de astrologia ou necromancia... Eu não entendi ainda. Conseguiram deixar as escrituras totalmente vivas de São Cipriano real? Não é o São Cipriano filosófico? Porque eu sou ruim de gravar nome, tá? Mas eu entendi a diferença entre um e outro, entre aspas. E eu quero saber, tem alguma coisa viva ainda? Porque eu acho que não tem, né? Da onde que vem essas necromancias, essas paradas aí? É tudo do Fausto lá, né? Equivalia a uma centena quase certa de tortura, segredo ou morte na fogueira. Os manuais dos inquisidores, como o famoso escrito por Nicolau Emérico, listavam expressamente a nigromancia, a quiromancia, a adivinhação e os feitiços de ligamento amoroso como práticas heréticas da mais alta gravidade. Existem relatos de processos históricos, como o de Paulo Lourenço, o santo de Agrela, processado
processado pela Inquisição por afirmar vir através de corpos opacos e possuir um crucifixo no céu da boca, Lá ele. por ser açoitado e degradado para o Brasil colônia. E também o processo da feiticeira Maria Vieira Pacheca, condenada por usar as fórmulas poéticas de amarração de amor que bebiam diretamente da fonte de Cipriano. Foi dessa forma que, por consequência e por força da repressão, o livro se tornou o guardião de uma sabedoria marginalizada. Ok, entendi que é pra amarração amorosa, pra sucesso, parará, parará. Mas esse bagulho da cabra preta, tá nas Paranauê dele mesmo ou não? Que eu acho que não, né? Porque igual eu li ali, a cabra preta lá, o Bafomé, veio do outro carinha lá, que eu esqueci o nome já, que eu acabei de pesquisar agorinha aí, penso eu. A circular de forma clandestina e sendo copiado às escondidas. A sua própria proibição serviu como um selo de autenticidade do seu poder. Se a igreja e o rei temiam tanto de queimá-lo, o povo pensava que obviamente é porque o livro de fato funcionava. Mas não funciona, é isso? Espero que não. Não sei, né? Eu espero que não. Eu acho que isso vem muito da crença, né? Se você acredita, o negócio acontece. É isso? Suponho eu. Suponho. E depois de atravessar o Atlântico em direção ao Brasil, o livro se deparou com novas e remodeladas camadas de interdição e violência. A antiga Inquisição Ibérica deu lugar à perseguição do Estado republicano contra as manifestações e as culturas de matriz negra, cigana e indígena. Relatos de antropólogos e folcloristas atestam as sucessivas e violentas batidas policiais em terreiros de catimbó, em macumbas e em nascentes casas de umbanda nas décadas iniciais do século XX. As forças da ordem confiscavam atabaques, imagens de santos, guias de contas e cadernos de receitas, e junto com tudo isso, apreendiam exemplares do livro de São Cipriano, que jaziam lá no fundo, escondido entre os pais de santo. Mas mesmo com tudo isso, a perseguição falhou. Nos subúrbios do Rio de Janeiro, de Salvador e nas periferias de São Paulo, o feiticeiro se misturou e se mesclou à matriz africana. Agora entendi um pouco mais. Então, assim, o pouco que sobrou, a galera perseguiu, tocou terror. Aí depois foram rebuscando o que sobrou ali e montaram das editoras. Acho que é isso, né? Rezas místicas e europeias do livro ganharam um novo secretismo. O orixá africano, os Exus e os pretos velhos começaram a ser invocados nas mesmas páginas que foram reescritas pelas editoras populares cariocas. E bem, depois dessa pesquisa, eu confesso que meu ceticismo acerca do livro aumentou bastante. Bom, se você falou isso, considero as suas palavras as minhas, tá? Gostei do vídeo. Mas ainda assim, eu tô gravando de madrugada, então eu não tive bolas o suficiente para narrar toda a oração da cabra preta aqui. Pô, obrigado, cara, muito obrigado, porque eu tava dedo cruzado, eu também não tive bolas, tá? Que eu tô na madrugada também, agora são 4h50 e eu estava aqui de dedo cruzado, velas acesas entre aspas, que são minhas luzes amareladas. Muito obrigado por não ter lido tudo aqui, que eu estava refletindo. Com o meu crucifixo aqui, ó, meu escapulário, tá? Quem tem cu tem medo. Então, dito isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, valeu e até a próxima. Porra, gostei do vídeo, hein, cara. Vou me inscrever aqui, ó, o Césion, inscrito. Porra, da hora o canal. Gostei demais da história aí. E é isso, galera. Apoia esse canal aí que narrou muito bem, pesquisou muito bem essa história aí, que eu não fazia ideia de como era. Gostei. Já não vou mais comprar o livro. Já não ia mesmo, né? Agora então. E é isso, galera. Estamos em busca do sobrenatural e explicações para as coisas.